O que você pretende fazer nos Estados Unidos? Quais são seus planos para sua viagem no solo americano? Essas são algumas das perguntas que podem acontecer durante a sua entrevista no consulado americano. Fala, turista! Você está de fato preparado para conquistar a aprovação do seu visto americano? Você quer mesmo ter sua chance de aprovações aumentadas? Então fica aqui nesse vídeo para você conhecer quais são as 4 principais perguntas que irão acontecer durante a sua entrevista aqui no consulado americano. Eu sou o Léo e você está no canal da Visto Pronto. Esse é o lugar certo para você que gosta dos Estados Unidos, pretende conhecer o país e quer saber um pouco mais sobre o visto americano de turismo. Eu sou especialista em aprovação de visto e vou trazer aqui um pouco para você sobre a minha experiência, o que eu acompanhei nos últimos anos, quais são as 4 principais perguntas que acontecem durante uma entrevista lá no consulado. Bora! Mas antes de falar sobre isso, já vai deixando aqui embaixo aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal e deixa um comentário. E aí, Léo, fala pra mim o que você achou desse vídeo. Bora lá? Brasil, consulado americano, 5 unidades consulares: São Paulo, Recife, Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Uma única coisa em comum entre todas elas: as 4 principais perguntas que acontecem durante a sua entrevista consular. Isso mesmo, se você está no processo de solicitação de visto de turismo, você precisa estar preparado para realizar uma entrevista perfeita. E uma entrevista perfeita é aquela onde você controla a entrevista, gerencia o que está acontecendo ali nela, dando, inclusive, respostas proativas, um pouco mais do que foi perguntado, de forma estratégica, acrescentando às suas respostas o que eu chamo de sementes de aprovação, que são informações chaves que desbloqueiam e que plantam ali na cabeça do agente consular a possibilidade de aprovar o seu visto. Essas sementes de aprovação antecipam questões que o agente consular, na maioria das vezes, vai ter ao decidir aprovar ou não aprovar o seu visto, mas muitas vezes ele acaba decidindo sozinho, sem mesmo te perguntar. Se você quiser se preparar ainda mais do que você vai aqui nesse vídeo, aqui na nossa descrição você vai encontrar um link para acessar o American Pass Entrevista Perfeita, um conteúdo digital onde eu reuni toda a minha experiência em entrevistas consulares, compactando uma metodologia que pode levar em até 5 vezes a chance de aprovação do seu visto. Não deixa de clicar aqui e conferir o método. Pessoal, ter o visto americano aprovado lá na hora que você está durante a sua entrevista com o agente consular, ele vai precisar entender se você está indo para decidir, né? Ele tem que afastar lá dos Estados Unidos pessoas mal intencionadas. E para tomar essa decisão, o agente consular vai, na maioria das vezes, ponderar se você está indo para os Estados Unidos fazer o que você realmente diz fazer. Então, no caso de um visto de turismo, ele quer ter a certeza que você está indo para turistar, passear, quem sabe até mesmo fazer negócios ou um tratamento médico, que são atividades permitidas com o visto B1, B2. Ele também quer ter certeza que você vai voltar para o Brasil. Ele quer conhecer um pouco dos seus vínculos para saber se você tem motivações que te trazem de volta ao seu país de residência. Por fim, ele também precisa entender se você tem capacidade financeira adequada para arcar com as despesas da viagem. Se você, no preenchimento do seu formulário de forma adequada, no seu planejamento e principalmente na entrevista, realizar uma entrevista perfeita e passar com o agente consular por esses pontos, convencendo ele que você está indo de fato ir turistar, que você volta para o Brasil e você pode pagar, com certeza as suas chances de aprovação são ainda maiores. Mas chega de enrolação, bora entender quais são as principais perguntas, as 4 que acontecem em quase toda a entrevista. Turista, o agente consular não segue à risca um manual de como seriam ou como serão as perguntas, tá? Ele não é obrigado ali durante a sua entrevista a fazer 1, 10, 15 ou 20 questões. Nem é obrigado a abordar todos os temas possíveis. A grande maioria das entrevistas vai ter entre 2 e 6 minutos, sendo essas mais curtas aquelas que na maioria das vezes os vistos vão ser negados, e as um pouquinho mais longas as entrevistas aonde na maioria das vezes os vistos vão ser
aprovados. E durante essas entrevistas, que duram em média entre 2 e 6 minutos, é bastante comum que o agente consular passe por 4 temas. 4 temas que irão auxiliar ele a tomar essa decisão de entender se você vai mesmo passear, se você volta e se você pode pagar. E esses temas são a sua viagem para os Estados Unidos, então quase 100% das entrevistas no consulado americano vão passar por esse tema, a sua ida para os Estados Unidos. Quase toda entrevista também vai passar pelo seu histórico profissional no Brasil, então a sua ocupação, a sua carreira. Em quase 100% das entrevistas, o seu histórico acadêmico, sua formação e o seu histórico de viagens. Se o agente consular nessas perguntas sobre a viagem para os Estados Unidos, entender que você vai mesmo passear. Sobre a carreira, entender que você tem bons vínculos, junto também com a acadêmica, entender que você tem bons vínculos. No final, ele só busca ali saber se você é ou não um viajante frequente, para no fim tomar sua decisão. Na maioria das vezes, 4 temas, 4 perguntas. E agora é a hora que você pega o papel e caneta, se você ainda não pegou e não anotou os temas, que repetindo, a viagem para os Estados Unidos, carreira, acadêmico e viagens anteriores. Bora lá saber em cada um desses temas quais são as perguntas que mais acontecem. Número 1, perguntas sobre a viagem. É muito comum que a agente consular queira saber para onde você vai, o que você quer fazer nos Estados Unidos e até mesmo como você se organizou para realizar essa viagem. Pode perguntar o que você pretende fazer no dia a dia, onde você pretende se hospedar, entre outras opções. Ele pode fazer a mesma pergunta de diversas formas. Por exemplo, o que você vai fazer nos Estados Unidos poderia ser para que você quer esse visto, o que você quer fazer em Nova York, se você já colocou, por exemplo, que vai em Nova York no seu DS 160. Tópico 2, que é carreira. As mais comuns são onde você trabalha, o que você faz lá e quanto você ganha. Na parte de acadêmico, que é histórico educacional, na maioria das vezes a agente consular vai ali perguntar se você está estudando ou se você já é formado. Por fim, terminando a entrevista, na maioria das vezes perguntando se você já realizou outras viagens internacionais. E quer saber como seria uma resposta perfeita caso você, por exemplo, não tenha jamais realizado uma viagem internacional? Se fosse lá no dia da minha entrevista e se eu fosse aplicar o método de entrevista perfeita, quando o agente consular me perguntasse: você já viajou para fora do país? Mas eu nunca viajei. Eu responderia algo como, por exemplo: olha, se Deus quiser vai ser a primeira de muitas. Mas sempre que eu posso, aqui com minha família no Brasil, eu costumo fazer alguma viagem. Inclusive, a última foi muito bacana, nós conhecemos o Rio de Janeiro. Viu? Eu peguei ali uma resposta que poderia ser super baixo astral, tirar vários pontos. Eu poderia ter respondido apenas: não, nunca viajei, não, nunca tive a oportunidade. E é isso que muitos solicitantes de visto faz e acaba tendo visto negado. Por quê? Porque não soube abordar de forma perfeita a entrevista, elevando suas chances de aprovação. Eu peguei uma pergunta que poderia ser super chata, elevei o alto astral, joguei lá em cima, se Deus quiser, vai ser a primeira de muitas, e ainda ganhei alguns pontos, mostrando para a gente consular que apesar de eu não ter viajado para fora do país, eu sou sim um viajante frequente, porque sempre que eu posso, no Brasil, eu realizo uma viagem. Show, né? É isso e muitas outras dicas, estratégias que eu venho aplicando e elevando a potencial de aprovação dos nossos clientes na Visto Pronto, que você pode encontrar lá no nosso serviço 1-on-1, realizando treinamento simulado com alguém da minha equipe, ou no American Pass com um precinho bem pequeno. Eu gostei bastante de conversar com você, espero que você esteja agora um pouco mais preparado para a sua entrevista e eu te vejo num próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like, seu comentário e se inscrever aqui no canal. Um abraço, até a próxima.